Pessoal, boa tarde, pessoal. Então, animados com o pipeline da aula passada? Aprenderam tudo que vocês queriam saber sobre o pipeline? Que dúvida ficou? Hein? O que faltou? Que dúvida que vocês ficaram de pipeline referente à aula passada? Todas aquelas condições que faz, como do forward e tudo mais? Pensa no seguinte, você prefere rodar devagar ou rodar errado? Ok? Então a primeira premissa que você tem que pensar é qual o mínimo que eu consigo fazer para garantir a execução correta. Então a gente não pode argumentar coisas em relação a violar corretude. Tudo bem? Então essa é a primeira premissa, Daniel. Mas, voltando aqui, aquelas checagens todas de forwarding, elas estão sendo feitas de forma muito rápida. Você tem 5 bits comparando com outros 5 bits, certo? Então é uma comparação super rápida. Você tem que fazer 5 bits daqui, 5 bits dali, 5 bits do outro lado, certo? Se eu voltar aqui no registrador, olha, se a gente avançar aqui, olha esse cara. A gente tem na realidade aqui que comparar a origem, certo? Então a gente quer pegar esse cara aqui, tudo bem? A gente quer pegar o registrador que está aqui. A gente quer pegar também o registrador que está aqui, certo? E aí a gente quer comparar com a identificação dos dois registradores. Então a gente quer comparar com esse e com esse, certo? Então a gente tem dois laranjas aqui, que são dois lugares onde eu vou escrever, dois potenciais registradores onde eu vou escrever, e dois registradores de origem. Então eu tenho que fazer duas comparações de cada laranja, quer dizer, um laranja com cada um dos verdes, o outro laranja com cada um dos verdes. Eu faço 4 comparações de 5 bits. Isso não é pesado. Ok? Entendeu? Isso não é pesado se você vai comparar com fazer a conta na L1. Isso não é pesado se você vai comparar com acesso à memória. Isso não é pesado se você vai comparar com acesso à memória. Isso pode ser pesado perante a um ou outro ciclo, mas no geral isso não vai ser pesado para você. Tá? E vai ser levado em conta, né? Então seu ciclo vai ser definido levando em conta que você precisa de folga. Então, em última instância, mesmo que fosse pesado, a gente deveria pensar da seguinte forma: é essencial, eu consigo ficar sem? Eu vou ter que mudar muito o modelo para ficar sem isso? Lembra que nosso modelo de programação teria que ser alterado fortemente, as dependências teriam que estar mais distantes do código, né? E a gente teria que inserir mais bolhas no pipeline. Inserir bolhas no pipeline seria caro. Então a gente está fazendo uma troca, certo? Gastando algumas operações, mas no fundo elas não são tão caras assim. Okay? É muito fio que está vindo, tudo bem, mas esse monte de fio que está vindo aqui a gente consegue olhar e tentar decidir de forma mais simples. Tá? Tudo bem? Ok, senhores? Nesse pipeline aqui também nós temos uma unidade que a gente até não. A gente falou que ela existe, mas ela não está muito clara aqui para a gente, que é a unidade de detecção de raça. Lembra? Quem fez o ID na aula passada, que estava identificando, também detectava os loads que passavam e a próxima instrução queria usar o load. E aí você era obrigado a inserir uma bolha, lembra disso? E aí me perguntaram várias vezes, como é que você insere uma bolha? A ideia geral de inserir uma bolha é fazer uma pausa nesse registrador de pipeline. O que significa fazer uma pausa no registrador? Não deixar ele ser recarregado. A gente para esse cara aqui, certo? A gente não deixa ele ser carregado. O que acontece se eu fizer isso? Se eu congelar esse cara aqui? Hein? O que acontece com a instrução que está no estado de ID? Ela mesma, né? Ela vai continuar aqui, na verdade. Então se eu tenho uma instrução, por exemplo, add R1, R2, R3, o que acontece com ela? No próximo ciclo de clock, ela continua lá. Tudo bem? Além disso, a gente vai parar, além de parar esse cara, a gente para aqui, PC write. Então, se o PC está com valor 1000, o que vai acontecer no próximo ciclo de clock? Qual vai ser o valor dele? 1000 de novo, certo? Então a gente para o PC write e para esse cara. O que acontece então, depois de um ciclo de clock, quando eu não fiz nada aqui? O que vai acontecer com a instrução de add? Sobe um ciclo de clock. O que acontece com ela?
que acontece nessa situação? Eu parei esses dois registradores de pipeline em amarelo, certo? Eu tenho esses valores aqui, no caso eu tenho TC igual a 1000, tem a instrução edge ali no segundo estágio, dei um ciclo de clock. O que vai acontecer? O que acontece com esse estágio, primeiro? Parado? O que é parado? Ele vai buscar a posição 1000 na memória. No fundo, tem a otimização que não vai precisar buscar de novo, mas pensa bem, conceitualmente ele joga o 1000 para a memória e lê o 1000 da memória de novo. Vocês conseguem perceber isso? Se eu parar o PC ali, todo o ciclo ele vai ler o valor 1000 da memória. O valor da posição 1000. Tudo bem para vocês? É claro que como a memória é lenta, como não tem um monte de coisa, a gente não vai querer ficar fazendo isso na prática, mas conceitualmente é isso que está acontecendo. Próximo ciclo aqui. O que vai acontecer no segundo estágio? No mesmo ciclo onde eu parei, PC igual a 1000 e parei o registrador. O que vai acontecer? Oi? Não vai jogar boleto. Eu quero só o segundo estágio. Eu não quero saber sobre o terceiro ainda. Enquanto só o segundo. O que acontece no segundo estágio? Esse cara aqui. O que acontece quando ele tem essa instrução aqui em cima? O que acontece aqui? O que você faz? Gente, presta atenção. Uma coisa muito importante. Se tiver essa instrução nesse estágio, vai ser feito o quê? O que a instrução add faz no segundo estágio do pipeline? Quem era o pessoal de ID da aula passada? Vamos lá, levanta a mão. O que vocês faziam quando chegava essa instrução ali? Certo. E se num ciclo depois eu te der uma instrução que coincidentemente é add R1, R2, R3, o que você faz? Se eu te der essa instrução, o que você faz? E se eu te der de novo? E se eu te der isso por 1000 ciclos, o que você vai fazer? 1 milhão de ciclos. Vai ficar entediado, mas vai fazer a mesma coisa, não é verdade? O que a gente está falando? Se eu botar a mesma instrução, se eu congelar a entrada do estágio do pipeline, se eu congelar esse registrador aqui, eu não estou mudando a instrução que está lá. Então você vai fazer exatamente a coisa que você fez antes. Tudo bem? Ok para vocês? Então se eu congelar o PC, você para e lê da memória, a posição 1000. Me dá a posição 1000 de memória, me dá a posição 1000 de memória, me dá a posição 1000 de memória. Parece até que o pipeline está com Alzheimer, mas não é verdade. Certo? Ok? Me dá a posição 1000 de memória, me dá a posição 1000 de memória, me dá a posição 1000 de memória. Ok? Lê os registradores, R2 e R3 ali. Lê R2 e R3, lê R2 e R3, lê R2 e R3. Ele vai fazer a mesma coisa. O que acontece, se a gente pensar em termos de circuito lógico, é que o valor aqui, olha, se você olhar direitinho, aqui ele está pedindo 2, aqui está pedindo 3, vamos supor que tenha 20, 30 aqui, certo? E os fios não vão mudar. Não vai mudar o 2 e 3, o decodificador de endereço aqui do banco de registrador também não vai mudar, e a saída não vai mudar. Então, na realidade, ele vai ficar estável naquele valor. Ele não fica trocando, muda para 0 e depois vem. Não, ele vai ficar com o valor estável, certo? Mas ele vai ficar lendo o registrador 2 e lendo o registrador 3. Tudo bem para vocês? Tudo bem? Como assim acumular somas? Esse registrador aqui faz soma? Ah, no outro lado agora, não é o outro ainda. Por enquanto eu não olhei ainda, certo? Ok? Um ciclo. Dá um ciclo de clock. Segurei esse cara, segurei o PC, segurei o IFD. Não segurei esse cara. Dei um ciclo de clock, o que aparece no terceiro estágio? Então a gente tem aqui, olha. Em verde, esse cara está funcionando perfeitamente. Você deu um ciclo de clock, quem vem para o terceiro estágio? O que aparece aqui? O que aparece lá? Hein? O que é bolha? O que aparece ali? Quando você tem um pipeline, o que acontece? O que você fazia quando você dava um ciclo de clock? O que fazia com um cartãozinho na mão? Hein? Passa para frente, certo? Até a segunda ordem, o que você faz a cada ciclo de clock? Passa para frente, não é? Passa para frente e vai passando para frente, não é verdade? Então vai aparecer aqui uma tal de instrução add R1, R2, R3. Vai aparecer essa instrução ali? Certo? E ela vai continuar no segundo? Não? Você acabou de falar que vai. Calma aí, vocês acabaram de falar que vai continuar no segundo, não é isso? Vocês falaram isso comigo? E aí? Qual o problema aqui agora? Leonardo, o que está te preocupando? E agora? Nós temos duas instruções iguais, eu só tinha uma. E aí, Eduardo, o que acontece agora? Só tinha uma instrução, agora eu tenho ela duas vezes no pipeline. Era isso que você queria fazer? Se for somar R$1.000 no seu saldo bancário, é isso que você quer. Fora isso, se fosse fazer um saque duas vezes, você já não quer mais. Então,
Vamos pensar lá. E aí, pessoal, o que vai acontecer agora? Eu tenho a instrução em vermelho e a instrução em azul. Eu parei essa parte amarela, eu deixei a parte em verde usar. O que aconteceu? Duplicou uma instrução no pipeline. Não foi isso? Por quê? Porque o sinal de controle estava ali e eu deixei ele passar. E eu parei a entrada. Eu parei a entrada, eu vou ficar desse lado. O que a gente faz aqui agora? O que vai acontecer aqui? E aí? O que a gente faz aqui nesse caso? Oi? Isso, a gente tem que dar um jeito de acabar com essa instrução em azul. Como é que a gente acaba com a instrução em azul? A gente transforma o controle dela em zero. A gente desabilita o controle dela. Desabilitar o controle da instrução significa mandar embora. Deixa ela fazer o que ela quiser, que não vai fazer nada. Eu não vou fazer operação na LU, eu não vou gravar no banco de registradores, não vou ler na memória, não vou gravar na memória. Não importa para onde eu te mando, eu não vou te gravar mesmo. Não importa quem vem para cá, porque não vai ser escrito. Notou? O que a gente fez? Se você quer parar o pipeline aqui no início, você tem que segurar as instruções com você, mas você não segura todos os sinais de controle. Se você não segurar todos os sinais, você não segura todos os bits do pipeline. Você segura só os sinais de controle. Zero sinais de controle e você parou o pipeline. Notou? O que acontece é que tinha uma instrução antes aqui no terceiro estágio, ela foi para o quarto, mas ela já estava lá, ela era necessária. Tudo bem para vocês? Ela era uma instrução necessária. Lembra quantas vezes eu pedi para vocês na aula passada aqui, escreve bolha numa ficha e passa essa ficha para frente. Lembram disso? Vários pipelines, vocês escreveram a palavra bolha ali, certo? Ao invés de mandar a instrução para frente, você escreveu a palavra bolha e mandou a palavra bolha para frente. O que vocês estavam fazendo? No fundo, vocês estavam fazendo exatamente isso aqui, zerando os sinais de controle. Certo? Zerando os sinais de controle. Tudo bem com vocês isso aqui? Aqui? Eu estou zerando ali em cima, né? Aqui, eu estou zerando a borda, tá vendo? Olha aqui, ó, tem um pedacinho aqui de controle, olha. Olha esse cara. Tá vendo aqui, ó? Ele tem um sinal de zero aqui, ó. Ele tem um sinal de zero ali. Então, se a gente colocar, se lá em cima o detector de hazard escolher a opção de baixo, ele zera todos os controles. Ele está botando zero nos controles, quando sobe o bloco aparece do outro lado. Eu estou zerando aqui, efetivamente, no final do vídeo. Eu zero nesse registrador. Eu não posso zerar no registrador IFD, que é o único lugar onde tem instrução segura, né? Em algum momento no futuro, eu vou ter que segurar. Eu vou ter que deixar a liberar ela passar. Algum momento no futuro, a instrução ED ali que está em vermelho, ela vai ter que ir adiante. Por enquanto, não é vez dela. Tudo bem? Ok, senhores? Complicado demais? Vocês fizeram isso na aula passada. Lembra? Quem eram os pipelines ali, quem ficava controlando? Vocês notaram isso? Então, qual é a essência aqui, pessoal? A essência é o seguinte, você tem componentes no seu circuito, deixa eu limpar esse cara aqui. Você tem componentes no seu circuito que podem, no caso aqui da unidade de hazard, da unidade de controle e da unidade de forwarding, esses caras aqui vão trabalhar para te ajudar a garantir que a instrução execute corretamente. A unidade de controle vai fazer as situações normais. Ela vai olhar a instrução e falar, ok, os sinais de controle são esses, tem que funcionar desse jeito e nós vamos continuar corretamente. Já a unidade de forwarding, ela tenta minimizar os problemas. Aconteceu um problema, mas eu sou a unidade de forward, eu descobri que ele está pronto, ele pode continuar, desde que eu faça um pouco de ajuste aqui, pego o dado de uma pessoa e passo para o outro, copio o dado de um estágio para o outro, legal, sou a unidade de forward, eu mantenho o pipeline funcionando no mesmo ritmo, eu não atraso nenhuma instrução. Não deu, você não chora, a unidade de hazard vai te trabalhar. Ok? Então a unidade de controle faz o que você quer fazer, trabalha normalmente. Aconteceu algum tipo de problema, a unidade de forward vai tentar resolver. Em alguns casos ela vai resolver. Na verdade, ela resolve a maior parte dos casos. Aconteceu outro tipo de problema mais grave que você sabe que a unidade de forward não vai resolver. A unidade de hazard vai detectar para você. Tudo bem? E aí, o que a unidade de hazard faz? Bota uma bolha no pipeline e espalha as duas funções para você acabar com o problema. Tem que lembrar o seguinte, olha, tem uma coisa muito importante aqui. Vocês viram a ordem que eu falei?
Controle, forward e hazard. A gente está falando dos casos mais normais, dos casos mais raros. Tudo bem? Agora, quem está no segundo estágio? Qual desses três caras estão no segundo estágio? Oi? Todos? Não. Vamos lá. Onde é que está a bolinha azul? Que estágio está aqui lá? A bolinha laranja. E a bolinha amarela? Terceiro, ok? Tudo bem? Então nós temos duas dessas coisas no segundo e uma no terceiro. O que significa? O controle é gerado no segundo. A detecção de hazard é feita no segundo. E ela injeta bolha já no segundo. E você só vai usar detectar forward no terceiro estágio. Então, no fundo, implicitamente, a unidade de hazard sabe que quais problemas são resolvidos por forward e quais que não são. Ela só fica olhando os problemas que não são resolvidos por forward. Tudo bem? Porque você vai operar hazard antes de operar forward. Diga-me. Seria mais fácil colocar a bolha antes da instrução e Mas ela aparece, o desenho, a bolha aparece antes. Deixa eu voltar um desenho daqui, espera aí. Aqui. Essa instrução OU aqui, ó, ela deveria estar na linha de cima. Aí aparece uma bolha antes dela. Ela vai ter de lá. Não é BT que repete. É a OU. É que nesse caso aqui é de branch, tá? A gente está falando hazard load, seria um load e um edge. Observa que a instrução load, ela já passou. Certo? Se for uma instrução de load, olha aqui, vamos desenhar isso aqui. Imagina o seguinte, você tem um pipeline, né? Nós temos nosso pipeline, e aí em algum momento você vai ter um load, certo? Que vai para o IF, ID, EX, main e write back. E aí você faz um add de tal forma que o load vai querer gravar no R1 e o add quer usar o R1, tá bom? Só para poder, o add depende do load. Aí o seu add ele começa com IF, enquanto o load está no ID. Legal, deixa ele para lá, tudo bem? Um ciclo depois, o add vai para ID, certo? Ok? Quando o add for para ID, vai aparecer uma outra instrução, vamos botar aqui um sub, certo? E que não tem nada a ver com a história, e que ele vai aparecer no IF. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Ok? O que acontece nesse momento? Nesse momento, a unidade de hazard detecta que tem uma instrução no estágio de ID e que quer usar alguma coisa que está no estágio de execução, que é um load que não vai ficar pronto. O que ela faz? Bolha. O que significa bolha aqui? Significa que se você tem uma gráfica e você sabe que isso vai acontecer, você vai inserir uma linha ali entre o load e o add e vai desenhar a bolha ali. Como nós não vamos poder apagar esse cara aqui, então a gente vai ter que dar um jeito de desenhar esse cara com uma bolha. Então o que vai acontecer é que ao invés de aparecer um EX aqui, vai aparecer uma bolha. Certo? E o que nós vamos fazer agora, certo? É que nós vamos trazer esses dois caras aqui para baixo. Então, certo? A gente vai pegar, não vai aparecer o EX, vai continuar aparecendo o ID, vai continuar aparecendo o IF. E a bolha apareceu ali em cima. Você não recomeça a instrução, porque você já andou com ela um pouquinho, você segurou ela. No fundo, essa instrução aqui que está em bolha, ela é controle igual a 0 e dados igual ao add. Todos os parâmetros dela vêm do add, não vem? Ela passou com os parâmetros e o controle veio com 0. Relevante para a gente é que o controle está zerado, eu não quero saber do resto. Aí tem até a pergunta, por que você não zera o resto? Não zero porque eu não preciso. Certo? Não zero porque eu não preciso. Pode zerar? Pode. Pode não zerar? Pode. Pode mudar tudo para 1? Pode.
Pode colocar 32 em tudo? Pode. Escolhe. Não importa o que você colocar no registrador de dados. Você vai gerar o comportamento dessa instrução. E aí sim, de agora em diante, deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui. De agora em diante apareceu essa bolha, aí sim a bolha vai andar, né? Certo? Aí esse cara entra, a primeira acaba, e por aí vai. Então a bolha apareceu no meio do pipeline. Ninguém bota uma bolha na entrada do pipeline, a bolha aparece lá no meio. E ela aparece no meio porque você separa duas instruções. Como é que você separa duas instruções? Você segura uma e deixa a outra andar. Que é o que a gente fez no sinal de controle nosso. Certo? É o que a gente está fazendo aqui no nosso pipeline. A gente separa do segundo do terceiro. Diga. Ela faz um meio termo no caminho, certo? Então, o que acontece é que na prática, isso tudo é uma coisa só. Ela está separada só conceitualmente. Tá? Você não vai fazer duas coisas completamente distintas. Você vai fazer uma coisa só. Certo? E essa coisa implica em a última instrução foi um load? Foi. Eu não posso ter esse cara. Certo? Entendeu? Então você tem que ter um pouco mais do que o controle faz. Lembra, o controle é só uma lógica sequencial. Certo? E você não vai pegar, o controle não vai guardar estado. E a unidade Harvard guarda a última instrução. Então, conceitualmente, você segura os dados da última instrução quando ela é no load, você sobe um bit lá quando é o load, e, além disso, você sobe o número de registrador que você quer. Tá? Essas duas coisas. Após esse momento, você desce e coloca o registrador. Aí você checa. Opa, a última instrução era o load? Era. Voltava para o registrador. Mesmo que eu quero usar? Usa. Então, para. Você faz essa lógica. Você pode pensar que a unidade hardware, ela tem, além da unidade de controle, um pouco de memória. Certo? Um registrador lá para guardar dados. Tudo bem, pessoal? Entenderam isso aqui? Certo? Vocês são capazes agora de botar um pipeline andando? Lembra na aula passada? Vocês passaram um programa que tinha um laço ali, dava duas voltas no laço, separava as instruções. Vocês são capazes de fazer isso de novo? Hein? Tudo bem? Ok. Só relembrando mais uma outra pergunta conceitual importante aqui. Hoje eu não estou mais assistindo para vocês. Então, vocês têm que se contentar com só a minha presença. Vamos lá. Se eu tiver um pipeline de 10 estágios, qual é o meu potencial ganho de desempenho? Oi? Alguém não está entendendo? Alguém acha que é diferente? Por que eu falei potencial? Porque se tudo der certo, você ganha 10. Mas nem tudo vai dar certo. Se eu tiver um load e uma função que quer usar o load, o que aconteceu com o meu código? Oi? A gente teve que colocar uma bolha, o que aconteceu com o meu desempenho? Foi 10 vezes mais rápido? Não foi mais, certo? Então, esse tipo de coisa que a gente não consegue fazer. Nem sempre o pipeline vai funcionar perfeitamente para a gente. Certo? Ok? E essa é a ideia geral. Stalls, que é o que a gente fez ali, injetar bolha, a gente chama de stall, parar o pipeline, certo? Eles reduzem o desempenho, então você não vai ter um desempenho tão grande, mas relembrando, eu quero um computador que funcione na melhor velocidade que eu consiga, desde que ele funcione. Eu não quero um computador que não funcione, então a gente não pode abrir mão de corretude nele, certo? Ok? Então eles exigem que a gente faça stalls para garantir o valor correto. Aquele código que eu escrevi para vocês na aula passada, ele dava para ser reordenado, a gente podia reordenar o código, certo? O compilador pode rearrumar o código para evitar hazards de stalls, certo? O que significa isso?
Se vocês olharem as instruções de load, nossa, a gente sempre fazia um load e usava o resultado na sequência. Mas você podia trocar a ordem de algumas instruções e garantir que tinha uma outra instrução depois do load para não entrar o stall. Eu coloquei de propósito que eu queria que vocês fizessem stall. Tudo bem? Eu queria que vocês fizessem stall. Tá? E aí a gente tem um outro tipo de hazard, certo? Que são os hazards de branch, os hazards de controle. A gente também falou um pouco disso, né? Eu tive que colocar duas instruções no final do pipeline, na aula passada, no final do programa lá, para elas entrarem no pipeline e a gente dar um destino para ela. Mas a gente sempre anulava essas duas instruções, certo? O grande problema de hazard de branch é que você precisa desviar o controle. E quando você desvia o controle, tem um monte de instrução no pipeline. E toda vez que você faz um salto desse, você tem que jogar o controle fora. Tudo bem? Você tem que jogar aquelas instruções fora. E você perde desempenho pra caramba jogando essas instruções fora. Tudo bem? Imagine um processador capaz de rodar 4 instruções por ciclo que gasta 6 ciclos para decidir um branch. Quantas instruções ele tem? Se ele saltar 4 instruções por ciclo, 6 ciclos para decidir o branch. Se ele define o branch no 6º ciclo, sobram 5 ciclos antes dele, com 4 instruções cada uma. Quantas instruções ele perdeu? 20 instruções. Ele vai ter que injetar 20 bolhas no pipeline. Claro. Imagina então, nós temos aqui, olha, nós temos um pipeline, certo? E esse pipeline, a gente vai decidir o branch. O que é decidir o branch? Oi? Decode? É mais do que isso. O que é decidir o branch? Não faço caso como bicicleta. O que é decisão para você? Tudo bem, compra bicicleta, certo? Mas aí na hora que você falou, compra bicicleta, ok. Sua noiva lá, porque ela vai fazer aliança, eu podia jogar fora. Ok, isso é uma boa decisão. Onde é que terminou a sua decisão? No dia que eu te fiz a pergunta, estava com a bicicleta, ou na certo? Então, ou quando você descobriu que você tomar a decisão. E aqui é exatamente o problema. Nós temos uma instrução de branch. A instrução de branch, ela salta ou ela não salta. Certo? Em algum momento, hoje de manhã, na sua casa, você virou e falou assim: hoje eu levanto e vou para a aula, ou eu vou pensaram nisso, vai falar que não pensaram. Infelizmente, fizeram todos para casa. Isso é bom, isso é importante. Ok? Então, vocês tomaram uma decisão. Quando que você tomou essa decisão? Que momento que a decisão faz? Quando está na sua cabeça, não sei se vamos conseguir. Right? O que significa que o branch é efetivo mesmo? Vamos pensar no branch que salta. Tudo bem? Ele é o que vai lutar mais com o branch. No branch que salta, quando você fala, ok, esse branch saltou de verdade. Decidiu o branch no 6º estágio. O que significa isso? Eu tenho um pipeline bem grande, não é? Já viu que ele é maior que vocês. E eu falei que ele decidiu no 6º estágio. O que ele fez então? Lembra que tinha alguém aqui na aula passada que vai explicar? Ei, qual é o endereço do Yuri? É o último cara? Ele já sabia, ele tinha decidido. Ele pode enrolar um pouco mais, mas ele já tinha decidido. Então, o branch é decidido em algum estágio onde você chega no resposta dele. Você sabe, vai saltar ou não vai. No nosso exemplo, ele vai saltar, ele decide se salta ou não, ele termina a decisão dele, ele já calculou o endereço, já fez comparações, fez todos os testes dele, ele tem total certeza do resultado dele no 6º estágio. Eu falei o tamanho desse pipeline? Não. Pode ser, vai ser maior que 6. 10, 13, 20, 31. Bom, a gente está falando que é no 6º estágio que ele decide. Certo? Além disso, a gente falou que o pipeline executa 4 instruções por ciclo. Tudo bem? Ele executa 4 instruções por ciclo. O que significa executar 4 instruções por ciclo? Cada ciclo do feitor estava executando 2, né? Não tá? Eu lembro que o feitor estava lá adiantado e passava 2 instruções para frente? Não pode, né? Cada vez não queria mesmo. O que ele quer? Uma fichinha por vez. Aqui, no caso, o pipeline é mais esperto. Ele consegue passar 4 instruções por ciclo. Ele lê 4 instruções na memória e manda para frente 4. Às vezes, se você
você olhar direitinho, vai fazer 4 no ciclo, talvez ele tenha até mais do que 4, mas aí é outra história, tá? Então suponha que ele leia 4 instruções no ciclo, certo? E ele jogou 4 instruções para frente. Quantos estágios do pipeline até o sexto você tem cheio de 4 instruções? Quantos estágios? Você chega no sexto? Certo? Se esse cara aqui está no sexto, né? Você vai ter o quinto, o quarto, o terceiro, o segundo, o primeiro, e cada um deles com 4 instruções. Tudo bem? E aqui eu vou deixar só esse sexto aqui nebuloso pra gente, porque tem outras instruções ali, que algumas podem ser. Mas olha bem, você tem 5 estágios com 4 instruções. O que vai acontecer se o Brent saltar? O que você faz com esse cara? Imagina, você enfrentou meia hora de fila do cinema, chegou lá na sua vez e acabou o ingresso. Né? E o que acontece com o cara que está atrás de você? No mesmo filme? Hein? Acabou o ingresso também. E o outro que está atrás? E o outro que está atrás? E o outro que está atrás? Todo mundo quer ver o mesmo filme aí? Só tem essa sessão, você só quer assistir, vai embora, acabou. Mesma coisa, as instruções aqui estão todas felizes aqui. Vou ser executado, já fiz um monte de coisa. Já fiz instrução feliz? Estão todas felizes aqui. Elas terminaram de executar. Não terminaram de executar, porque o Brent estava aqui na frente e falou: não dá. E o Brent saltou. E você perdeu 20 instruções. Você deixou de executar 20 instruções. Você perdeu o corretor? Continuou correto. Então, presta atenção, gente. Entre desempenho e corretude, qual que a gente escolhe, Daniel? Corretude, sempre, certo? Ok? Porque programa errado por programa errado. Olha esse programa aqui, ó. Esse programa aqui está errado, mas é muito mais rápido que qualquer um que vocês façam, certo? Então, se é para fazer errado, eu sou mais eficiente. Entendeu? Pensa bem nisso, certo? Se você está querendo colocar alguma coisa errada lá, a gente não vai. A gente faz algo mais simples e continua errado. O que a gente está querendo é garantir a corretude. Então, nesse caso aqui, certo? O que acontece? Se você saltar, essas 3 instruções aqui entraram no pipeline. E se as 3 entraram no pipeline, eu tenho que mandar elas embora. Eu não quero que elas façam. Eu não quero que elas andem. Certo? Então, a gente vai ter que tirar essas instruções. Como é que a gente tira essas instruções do pipeline? Joga o controle delas para 0. Tudo bem? Então, é só botar o controle dessas instruções aqui para 0 e elas vão continuar andando no pipeline sem o controle. Isso quer dizer, elas não vão fazer operação aritmética nenhuma na LU, elas não vão acessar a memória, elas não vão guardar o resultado. Não vai ser gerado o resultado para elas, não vai guardar o resultado. Tudo bem? Ok, senhores? Feito. Tudo bem? E aí nós temos um problema importante, que toda vez que tem uma instrução de salto, então nesse exemplo aqui, 3 instruções a gente perde. No exemplo aula passada, 2 instruções a gente perde. Isso é muito caro. Por que é muito caro? Porque nós temos uma instrução de salto no limite a cada 6 instruções. E se a cada 6 instruções eu tenho que botar mais 3 para poder não fazer nada, significa que eu transformo 6 em 9 e eu perco quase que 50% mais tempo do que eu deveria. Tudo bem? Notaram? Isso é um grande problema. E a gente tem que dar um jeito de reduzir isso. Como é que a gente consegue reduzir esse cara? A ideia geral nossa é tentar trazer o VAR, tentar diminuir o atraso. Se a gente decide no sexto estágio, certo? Eu posso supor que se você acordou de manhã, assim, estava em dúvida, vou para a aula, não vou. Se você levantou da cama, é um bom sinal que você está indo para a aula. Hein? Botar o despertador eu sei que não é. Okay? Botar o despertador para tocar eu sei que não é. Tocou o despertador você vem da cama, é mentira. Não sei. O que mais que a gente precisa fazer que serve de garantia que você vem para a aula? A porta da sua casa. Você abriu a porta da sua casa, você garante que você vem para casa? Não? Quer dizer que você acorda, levanta de manhã, e aí ao invés de ir para a aula às 8, você vai para outro lugar. Ok, você abriu a porta da sala, você vem para a aula. Então, claro, tem algum momento antes que você consegue saber que aquilo vai acontecer, não é verdade? E às vezes a gente pode colocar um nível de compromisso a mais.
fazer no nosso pipeline que a gente decida a instrução mais cedo. Essa é a nossa meta. E a nossa meta aqui, certo, é justamente decidir o branch mais cedo. Decidir o branch mais cedo significa o seguinte: ao invés de tomar a nossa decisão aqui no quarto estágio, que era o que a gente fazia antes, a gente vai tentar trazer a decisão para cá. O segundo estágio. Decidir no segundo estágio implica em calcular o endereço do branch. Calcular o endereço do branch no segundo estágio. Puxa aquele somador para o segundo estágio. Ele estava ali em cima, né? Ele estava aqui em cima desse somador ali. Puxa ele do segundo estágio só. Então ele não é nem tão crítico assim, concorda? E a outra coisa que o branch tem que fazer é comparar se os dois indicadores são iguais. Puxa também para o segundo estágio. Tudo bem? Faz um comparador. Diga. Ué, você vai ler os indicadores e você termina de ler o comparador. Ah, vai apertar um pouquinho o tempo? Vai. Tem problema de pós? Vai ter problema de pós. Vai mudar os problemas de pós. Você vai poder fazer pós? Vai funcionar. Vai ter pós, vai funcionar. O que você vai fazer? Você vai ter que resolver esse problema. Né? É um problema? Vai acontecer esse problema. É o que eu posso dizer agora e a gente vai ter que tentar resolver. Né? A gente vai ter que resolver esse problema. É um problema, de verdade. Certo? Então o que aconteceu aqui? Só relembrando. A gente puxou um comparador que ele era feito aqui na LU. Ele era feito uma subtração na LU. E aí Forward, conforme o Bernardo falou, Forward funcionava perfeitamente. Qualquer coisa, a LU recebe os dados, está tudo funcionando. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa pegar esse cara aqui e trazer para cá. Vamos resolver o problema do branch, depois a gente fala do resto dele, da dependência. Certo? Então nesse caso aqui, em que estágio agora? Eu resolvo o branch. Então, nesse momento em que eu decidi o branch, quantas instruções estão no pipeline ali que talvez eu não precise executar, ou não devo executar? Uma, né? Só tem aquela instrução do primeiro estágio. Se eu tiver que, se o branch saltar e eu tiver que trocar a instrução, só preciso matar uma instrução. Quanto eu tenho que matar antes? Quanto eu mato agora? Uma. Legal? Melhorou? Eu estava falando, eu tinha 3 em 6. Eu tinha 3 instruções de executar e 3 perdidas. 3 perdidas. 3 perdidas. Agora eu tenho 6 e uma perdida. 6 e uma perdida. Melhorou? Melhorou, né? Tudo bem? Ué, antigamente eu fazia 3 instruções para eu soltava, agora eu falei. Os dois registradores. Os dois registradores acabaram inseridos. O decodificador de instruções do controle tem que ser um pouquinho mais esperto. Tem que falar, olha logo o cara aqui. Tá? E ele vai ter que falar para você, ó, o cálculo do endereço também já está feito lá. Você vai virar, ó, o cálculo está feito. O cálculo não vai ter esse problema. A leitura do banco de indicadores precisa ser feita. Você vai ter que fazer de qualquer jeito. Uma vantagem de fazer ali é que aquele comparador de igualdade ele é mais rápido do que uma subtração. Ele vai indicar bits, ele faz em paralelo os 32 valores. Subtração não, lembra que a gente falou de dependência de dados, subtração? O primeiro bit vai diferenciar lá no último. A gente não vai ter a garantia. Não vai ler os 32 bits sequencialmente. Nesse caso aqui não. Nesse caso a gente pode comparar os 32 bits totalmente em paralelo. Esse é igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse, depois a gente bota a operação só um aglutinador do resultado lá. Né? Variável no terceiro vai tomar um salto mais. Variável no terceiro é aquele que saiu do zero para lá e voltar para o zero. Se a conta que a gente fazia do terceiro no terceiro. O caso para fazer do terceiro não era nem tão crítico, certo? Fazer do terceiro era só um pouquinho a menos e não ia ter nem problema. Agora, fazer do segundo é diferente. Fazer do segundo é diferente. Ok? Então a gente traz para cá. Certo? Agora a gente tem uma instrução. Como é que a gente melhora mais ainda? Como é que dá para melhorar? Lá, eu claro. Viu? O que vocês acham que dá para fazer para melhorar mais ainda? Eu tenho uma instrução, viu? Como é que melhora? Nenhuma, exatamente. Eu não quero perder nenhuma. Chuta, tá
quase lá, vamos lá, elabora um pouquinho mais. Hein? Não, quer dizer não, porque é elaborar demais. Vamos fazer sem revisão. Sempre. Quase isso que você falou, vai lá. Oi? Não. Vai funcionar sempre, nunca passar a primeira vez. Tática básica de projetista de hardware que briga com projetista de software. O que você fala? Faça o problema do software. Por definição, os branches do MIPS a partir de hoje, ok? Dia 16 de outubro, às 15 para 5 da tarde, por definição, os branches do MIPS sempre vão executar a instrução que vem depois dele. Compilador, se vira para botar uma instrução no compilador. Então, se você não quiser fazer, bota um nó, mas não é mais culpa minha. Eu não vou anular a instrução que vem depois. Por definição. O que você faz? Muda a especificação do processador. Fala que o branch, ao invés de faltar imediatamente, ele roda mais uma instrução do que faz. Aí? Você pode fazer outras coisas, isso. Aí vamos discutir o que a gente faz. Mas então o que a gente faz aqui? Por exemplo, o hardware falou, não quero perder esse ciclo. Por quê? Porque às vezes ele perde, ele perderia sempre, na verdade. E nem sempre ele precisava perder. Então ele vira e fala o seguinte, olha, ok pessoal, a gente vai pegar aqui. Fechar. Olha esse cara aqui. Eu tenho a instrução de branch. Certo? Eu tenho essa instrução de branch. E aí, o esperado desse cara, certo? É que ele salte, por exemplo, para essa daqui de baixo. Então, o endereço dele, a gente vai executar a instrução 36, depois a instrução 40, depois a instrução 72. Tudo bem? O que a gente fez agora é que a gente mudou a especificação do MIPS. Ok? Vamos mudar a especificação do MIPS. Nós vamos falar o seguinte, olha. A gente vai executar a instrução 36. A gente vai executar 40. A 40 é um branch, mas eu não estou nem aí para ele. Eu vou executar 44. E para onde o branch quer ir? Para 72. Então tá bom, vou para 72. Aí você vira e fala isso aqui, ó. Isso aqui que vai acontecer. Projetista de compilador e projetista de montador, se virem. Eu quero isso. Se você achar alguma instrução que pode entrar lá, ótimo. Se você não achar, o que você faz? Bota uma instrução chamada nó. Aí é culpa sua. Eu continuei rodando uma instrução por cima. O que ela significa? Nada. Por isso que eu falei que era quase um chute, na verdade. Não é quase um chute? Tudo bem? O que aconteceu aqui? Qual é a ideia geral? A ideia é que mais de 80% dessa instrução nova que apareceu, dessa 44 aqui, que a gente vai dar o nome de Branch Delay Slot, quer dizer, uma pausa depois do branch, a instrução que vem depois do branch, certo? Mais de 80%, muitas das vezes 90% delas são preenchidas pelo montador e compilador, sem você se preocupar. Para que você quer correr o risco de arriscar se vai saltar ou não? Bota ali, o montador acha uma instrução para rodar e pronto. Como é que ele acha uma instrução para rodar? Muitas das vezes você está fazendo, por exemplo, um loop, e o loop você tem que incrementar um contador. Certo? Ok? Tudo bem? O que você faz com esse contador? Incrementa o cara e salta. Muitas das vezes você compara esse contador ali embaixo. Naquele loop nosso da aula passada, a gente tinha duas variáveis fazendo o efeito do contador. Uma delas era o contador para o número de interação futuro, e a outra era o incremento da posição de memória. Lembra? O que dele a posição de memória, somar um dele e voltar a posição de memória. Então são duas coisas sendo contadas. Muitas das vezes uma dessas coisas que estão sendo contadas pode ir para o delay de lock sem problema. Lembra? A gente tinha score que veio para o delay de lock. Lembra do código da aula passada? Vamos escrever ele aqui? Fica mais fácil. Então vou escrever código com o cara da aula passada ainda, tudo bem? Então nós temos aqui o código, em linhas gerais, o que a gente fazia? A gente tinha a posição 1000, certo? E a gente colocava Oi. Claro.
Vamos lá, pessoal. Esse era o código que a gente tinha feito na aula passada. Tudo bem? Esse era o código que a gente tinha na aula passada. Mas vamos pensar que esse código aqui vamos tentar melhorar. Eu falei para vocês que eu tinha botado raro isso aí, principalmente os dados do load, ali, do load da próxima instrução, do I8 e I12. Esse cara aqui está de propósito para formar uma bolha para vocês, não é verdade? Vamos resolver esse aqui primeiro e depois a gente vai e resolve o resto. Como é que você resolve esse hazard aqui? O que a gente pode fazer para melhorar esse caso? O quê? A ideia geral de resolver esse hazard é injetar alguma instrução no meio do caminho, não é verdade? Então a gente quer pegar uma instrução e colocar no meio do caminho. Qual a instrução que a gente pode colocar no meio do caminho? Isso aqui pode, não pode? Hein? Tem alguma outra? Certo? A gente pode subir essa daqui, não pode? Certo? Essa daqui é meio diferente. Bom, essa primeira aqui que a gente vai fazer, da 1024, é só levá-la lá para cima do jeito que ela está e resolvido o problema. Tudo bem? E a de cima é um pouquinho mais tricky. A gente vai pegar essa instrução e a gente pode colocá-la aqui desse jeito, ó. Ela vai entrar aqui, tudo bem? E aí a gente vai ter que mudar esse store -4, certo? Então a gente vai colocar ali, olha, como eu incrementei o S1, eu mudo o store para o store ficar com -4. E aí a gente resolve e pode colocar essa instrução lá também. Lembrando, a instrução é sua, você pode mexer nela. Tá? Mas tem duas opções para mover lá para cima. Qual das duas vocês querem deixar? Oi? A da 1024. Por que a gente vai mover a da 1024? Qual o seu argumento para ela? Oi? Só o argumento é só o que é mais simples? Porque ela resolve dois problemas de uma vez só. Bernardo, o que você tinha perguntado sobre esse tipo de coisa aqui? Lembra? A gente vai poder fazer forward aqui agora? Que estágio que o branch quer resolver? Segundo estágio. Você consegue fazer forward de alguma coisa para o segundo estágio? Quem recebia os dados de forward? Quem era forward na aula passada? Vamos lá, vou levantar. Quem agiu como forward na aula passada? Para quem que você entregava... Rafael, você era o forward, não era? Unidade forward? Para quem que você entregava os valores? Sempre para o terceiro estágio. Então nós não temos unidade de forward indo para o segundo. A gente só tem indo para o terceiro. Qual o problema então? O problema é que se eu deixar a instrução 1024 e a 1028 aqui, vai ter que aparecer bolha aqui nesse pacote. Vai ter que aparecer bolha. Notaram? Porque eu vou ter que passar esses caras, esperar esse zero gravar, para só depois usá-lo. Então a melhor solução que nós temos aqui é mover essa instrução aqui para cá. Certo? Legal. Aí eu movi aquela instrução para lá. O que acontece agora com o nosso tá? Eu resolvi o problema do punch. Mas ainda assim nós temos uma instrução aqui, que é o delay slot, que a gente acabou de falar que por convenção agora ela vai ser executada. Isso significa que nós temos que arrumar uma instrução para colocar no lá. Que instrução que coloca lá? Oi? A 1024.
1020. Geralmente você tem uma candidata como essa. A gente pode botar 1016 também, tá, pessoal? A 1016 ou a 1020, desde que a gente faça aquele ajuste de novo. Tudo bem? Então a gente pega a 1020 aqui e traz aqui para baixo. Oi? Pode, desde que a gente faça aquele acordo, lembra? Que você vai ter que fazer o menos 1, já que ele vai passar o menos 4, já que eu vou incrementar o registrador. Oi? Desculpa. Eu subi a 1024 lá para cima. Eu abaixei a 1020 para depois da 1028. Chegou atrasado. Quem conta com o que aconteceu antes dele chegar aqui? O que aconteceu? O que aconteceu lá? Vizinho dele, lá. Você vai colocar uma inscrição na posição lá e ela vai continuar aparecendo. Bom, pessoal, então vamos fazer o seguinte. A gente sabe que esse laço vai executar 2 vezes, certo? Ok? O laço roda 2 vezes. Esquece essa mudança que eu fiz aqui no código, esquece as setas de vermelho. Calcule quantos ciclos a gente vai gastar para rodar esse código em 2 vezes. Uma coisa muito importante. Eu quero que a contagem de vocês vá da posição 1000 de memória no primeiro estágio de pipeline, esse ciclo conta, e a posição 1028 no último estágio de pipeline conta também. Contaram de onde, aonde eu quero contar? Quantos ciclos vai ter isso aí? Lembrando que o laço vai rodar 2 vezes. Façam isso individualmente primeiro no papel, cada um por si. Depois a gente vai conferir com o colega do lado. Primeiro faça no papel com vocês. Sem a seta vermelha.
Esse cara, pessoal, desculpa. Na aula passada eu fiz correto, né? Obrigado, Daniel. Gabriel. Pronto, agora nós temos o negócio correto. Agora ele salta. Por quê? Alguém já tinha contado ele saltando? Muitos de vocês? Ok, senhores. Quando se quiser. Oi? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Como é que a gente faz isso aqui bem simples? Você está bastante no nosso processo. Vamos olhar a sequência. A gente quer que o código rode corretamente, não é verdade? Então a gente tem que pegar esse cara. Ele vai começar a executar dessa posição, não é? Ele vai vir aqui. O que ele vai fazer aqui? Salta da primeira vez, não é? Salta até onde? E aí ele vai, continua. E o que ele faz aqui? Salta de novo ou não? Salta ou não?
Da primeira vez ele decrementa antes de saltar, e depois ele decrementa de novo antes de saltar. Então ele só salta uma vez. Então aqui ele continuaria, certo? Tudo bem? Por quantas instruções eu passei? (14 instruções, não é verdade? Tudo bem? Eu passei por essas 14, não foi? Não vai dar 14 ciclos, a gente sabe, mas eu passei por 14 instruções. Minha resposta nunca pode ser menor do que 14, então pipeline e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Se você executar 14 instruções no pipeline, quantos ciclos você gasta? Pipeline de 5 estágios. Oi? 14 instruções no pipeline de 5 estágios, quantos ciclos você gasta? 19, 18, vamos lá. 18, né? Porque o que você faz? 14 instruções, certo? Mais os 5 menos 1. Ou 5 mais 14 menos 1. Tudo bem? Então a gente já gasta aqui, ó, 18 ciclos. No código original, quantas bolhas nós vamos ter? Nós vamos ter uma bolha entre 1008 e 1012, não é? A gente vai passar 2 vezes lá. Tudo bem? E nós vamos ter uma outra bolha aqui, por enquanto, que a gente não resolveu o problema. Então a gente vai ter 4 bolhas, na é verdade? Mais 22 ciclos. Tudo bem? Oi? Opa, aqui tem que ter uma também, né, pessoal? Olha aqui, realmente, obrigado. Vai ter que ter uma outra bolha aqui, né? Quantas bolhas entram aqui? 1, 2, 3, 4. Eu preciso dessa instrução no último ciclo e dessa no segundo, para funcionar. Eu tenho que ter 2 bolhas no meio do caminho. Certo? Tudo bem? Então a gente vai ter que ter uma bolha aqui. A gente vai ter que ter uma bolha aqui. E a gente vai ter que ter 2 bolhas aqui. Então o nosso 4 vira 8. E a gente tem que ter 2 bolhas aqui. Porque esse cara aqui tem que gravar o S0 no banco de registradores. Como não tem POV, ele tem que gravar o S0 no banco de registradores para você ser capaz de ler o S0. Então a divisão da posição 1024 tem que estar no quinto estágio e 1028 no segundo. Essa bolha do caminho. Opa! Boa pergunta. O Brent vai passar direto da segunda vez. Por que ele vai ter bolha aqui da segunda vez? Não vai ter bolha, né? O que mais que a gente tem? Ótimo. Na verdade, a primeira vez ele salta. Tudo bem, salta, ele é o mesmo salto. Aí ele salta, ele volta ela, né? Ele não salta, ele fica no salto. Agora vai ter ele volta e ele vai ficar aquele cara. Ah, mas ali tem volta. Volta e volta. Volta. Mais alguma coisa, senhores? 32 seria um novo. Não, ela está ali contando, eu coloquei. Se eu escrever esse 9, tudo bem. Aí tem 2 coisas, só para relembrar, pessoal. Nós temos a instrução de 9, nós temos uma bolha no pipeline. E essas 2 coisas, do ponto de vista de execução, elas são equivalentes. A única diferença é que alguém foi lá e escreveu a instrução. Então, 9. Eu escrevi alguma vez a letra N-O-P no quadro? Então, só tem bolha aqui. Tudo bem? Se eu quisesse colocar o 9, o comportamento seria o mesmo, mas eu teria que ir lá e escrever a letrinha N-O-P. Alocar a bolsa de memória e tudo mais. Então, o comportamento é idêntico, mas como eu escrevi, não apareceu. Bom, senhores, e aí? Relembrando cada uma delas. As 2 primeiras ali, a gente tem o install, porque o load e o ADDI, certo? No caso de 2008 e 2012, load e o edit, e qualquer outra instrução que quer usar o estado do load, a gente tem que separar. Então, a gente precisa botar o install ali. Serviria se eu fosse
fosse o programador, eu poderia colocar uma instrução de NOP no meio do caminho, esse NOP não ia acontecer, mas eu também não ia tirar proveito. Ok? Próximo. Duas instruções onde? Não, porque a gente já está com o break do segundo estado. Tudo bem? Vou pegar uma só. Ele resolve no segundo, tem uma instrução no primeiro. Ok? Tudo bem? Então nós temos aqui 1024 para 1028. O grande problema aqui é que a gente mudou o branch de estágio do pipeline e o branch parou de conseguir usar forward. Você não pode mais usar forward no segundo estágio, você não tem lá. Você só faz forward com destino no terceiro. O que acontece nesse caso aqui? Eu vou ter que separar a instrução de 1024 a 1028 de tal forma que a 1024, a TDI, fique no quinto estágio, enquanto a 1028 fique no segundo. Isso significa duas bolhas. Falta duas bolhas lá no caminho. É isso. Isso aqui tem uma outra implicação. Significa que eu tenho que colocar duas instruções aqui no meio se eu quiser fazer esse cara funcionar. Certo? Infelizmente a gente moveu duas para cima, não é verdade? Três para cima, né? Infelizmente a gente moveu três para cima e tirou uma ali do meio. Então sobraram duas, tá? Certo? E aí a gente tem a posição 1028 aqui. Esse cara vai saltar e a instrução que vem depois dele a gente precisa executar. Precisa executar, então a gente precisa injetar. No fundo aqui, nós seríamos obrigados a incluir uma instrução NOP aqui. Tá? Seria obrigado a incluir uma instrução NOP e ela seria executada. Certo? Porque aí eu preciso preencher esse cara. Não vai aparecer uma bolha por vontade própria. Eu vou ter que ser obrigado a botar uma instrução de NOP aqui. Certo? Então essa bolha aqui, ela vira um NOP. Depois que eu reordenei o código, quantos ciclos a gente fica? Hein? Sim, se eu colocar o NOP de verdade, sim. Como é 26? Se a gente coloca esse cara, ele pode aparecer como 26. Então a gente está entre bolha e NOP 7 ou 8 ciclos. Tudo bem? Ok? Bom, e aí? Como é que acontece agora quando a gente corrigir esse código? A gente ordenou esse código segundo a fetas vermelhas. Quanto tempo eu rodo ele? A gente mata todas as bolhas. Eu ordenou o código e tirou todas elas. Quanto sobra? Esse 9 aqui é só que eu deveria ter colocado, mas ele não está aqui ainda. Eu não preciso nem dele. Eu trouxe a instrução da posição de 20. Aqui é um pouco de problema que eu deveria ter um 9 para ele funcionar no segundo estado, mas... Aí. Qual o problema? Porque o break vai querer usar a próxima instrução. Essa bolha aqui, de verdade, ela tem que virar um 9. Que essa instrução vai ser executada. Certo? Ela vai ser executada. E se ela vai ser executada, a gente tem que colocar esse cara como 8 bolhas. Ou melhor, 6 bolhas mais 2 NOPs. O que nos leva a 26 ciclos. Certo? Por quê? Porque a gente acabou de falar que a nossa especificação diz que o branch vai executar a próxima instrução. Ele vai executar esse cara. A gente acabou de falar, é por definição. Gente. Isso aqui é o registro de hardware, virou lá, não consigo salvar, bota uma coisa ali. Não, ele não bota a bolha. Ele roda o NOP. E o NOP está rodando. Não, ele não bota a bolha, ele roda ela. Ele vai executar sempre. E aí o que a gente precisa fazer? Ele vai executar sempre. Porque de vez em quando você quer executar. 90% das vezes você quer executar o código. 100% das vezes agora, porque no 10% do escola a gente bota o 9. Então é relevante executar. E aí o que a gente faz agora? Se a gente mover esses dois trechos de código aqui, a gente cai de volta para os nossos 18 ciclos. A 1020 embaixo da 1028. Por quê?
Ela vai ser executada assim. Tudo bem? Ele só fez uma pequena reordenação, mas todo o código foi executado. E por isso que eu separei a contagem, gente. A gente contou 18 instruções, 14 instruções que a gente quer executar. Tudo bem? Em nenhum momento a gente deixou de executar essas 14 instruções. Em nenhum momento a gente deixou de executar as instruções com esses comportamentos que elas tiveram. A gente só fez uma reordenação. Tudo bem? Eu espaçei, eu mexi no fio de ordem, eu fiz alguma coisa desse tipo. Mas em momento algum a gente deixou de executar as instruções. Tudo bem? Essa é a questão principal. Tá? Tudo bem, senhor? Diga. Oi? Vamos contar aqui. Nós temos lá em cima 1, 2, 3. Passa 2 vezes, viram 6. Essa bolha aqui, na realidade, ela é o 9. Você passa 2 vezes nele, então ele tem 2 9. Então 6 bolhas e 2 9. Oi? Entendi? Essa bolha exatamente. Eu sou obrigado a preencher. Eu sou um montador, eu sou obrigado a preencher. Tem uma questão de contagem, só para poder compreender um pouquinho mais vocês. Eu falei para vocês que eu parava de contar na segunda vez que ele passa no branco. Então o bloco não deveria ser contado na segunda vez. Ele está lá, quando ele vai contar. Entendeu? Eu falei para vocês, para de contar quando terminar o branco. No final do 25º ciclo, o branco está muito difícil para terminar esse negócio. Acabou. Eu não vou contar o nome. Eu falei isso para vocês logo no início, né? Não. Vai contar do ADTI no primeiro estágio ao branco do uso. Então, o nome final você poderia não contar. E aí, isso é uma mas a gente coloca o nome aqui e está aqui. Certo? Ele apareceu aqui de verdade. Mas ele não seria contado da última vez. Ele vai ser executado. Um outro detalhe aqui para a gente ser um pouco mais formal, quem faz esse papel de ordenar voz é o montador. Se você escrever em assembly do link, você não precisa colocar nada depois do branco. Você continua escrevendo seu código como no capítulo 2. E o montador muda o código para ser compatível. Ok? Então, quando você lê o código na assembly do link, você fica pensando que tem a função ali na frente final. Se você olhar uma assembly para o fonte, não existe essa função ainda, ele vai ordenar para você. Certo? Então, quando você escreve o código ali, você não fica mudando a sua atividade. Lá é o que o montador faz. Tudo bem? Ok? Esse algoritmo para fazer isso aí. Se você faz o assembly do código, você pega um programa executado, olha a posição de memória, depois tira a função, você vai ver que ele inverteu a posição de lá. Na memória, você escreve na mão, lá na frente, né? Quando você faz o grande acesso na mão, esse código não precisa fazer a implementação. Tá? Okay? Essa seta vermelha que nós fizemos aqui está falando que a gente fez o papel do computador. Tá? Tudo bem? Você sabe, essa é a convenção. Ele sabe que o load depois, na função depois do load, ele deveria usar a ordem dela. Não tem essa informação. O que eu te passei até agora, que você viu até agora, sempre precisa levar a forma. Ele sabe que uma função não pode usar um passo do outro, ele sabe que a função tem depois do grande vai simplificar. Por essas propriedades, ele consegue funcionar o passo do outro. Tudo bem? Ok, senhor? Dúvidas, perguntas? Bom. Agora, vamos fazer o seguinte, a gente vai falar um pouquinho. Oi. É um mix, né?
processador real, gente. Existe esse cara? Não. Não existe, cara. Poxa. Internamente. Não, internamente, mas ele bota a questão e vai testar a forma. Logo, ele precisa dela lá, o montador tem que ver se o lugar que está falando é um processador real. Ele tem essa propriedade. Exatamente, se vira programador. O que acontece é o seguinte, hoje em dia, a gente vai pegar processadores com pipelines muito maiores e super escalares também. Aí você já não consegue mais botar mais coisa para ele. Imagina que a penalidade do branch fosse 2 ciclos. O que você vai fazer? Ele está próximo a 2 ciclos. Imagina que a penalidade com 3 ciclos. Ele está próximo a 3. Imagina que a penalidade só tem 20 ciclos, que a gente falou logo no início, né? Que a gente falou, lembra dos 20 ciclos? Você vai falar que você vai estar 20% do branch. Aí vai começar a pelar demais, na verdade. Onde está o limiar entre APB e não APB? Aí, oi? Não, preguiça não. Quanto fica aí? 1. Em uma instrução, o montador consegue preencher 90%. 2 instruções, ele vai preencher. A primeira ele preenche 90%, a segunda ele preenche 30%. Aí já não vale nada. Aí vai entrar um monte de notas no seu próprio. Tá? 3, então, não vou nem falar. Aí já não consegue pegar. Tá? O que a gente faz com isso, então? A gente começa a trabalhar com o branch prediction. Lembra disso? Qual a ideia de branch prediction? A gente falou isso aqui há 2 aulas atrás. Como é que a gente faz previsão de branch? Oi? Rafael? Fala aqui legal. Espero primeiro acontecer e pronto. Na verdade, a gente vai pegar um módulo de hardware e esse módulo vai tentar adivinhar o que está acontecendo no comportamento de uma das instruções de branch. E com base nessa instrução de branch, ele vai forçar você a ir para algum lugar. Essa é a ideia geral. Então, o branch prediction, ele tenta pegar o seu código e avisar para o seu processador. Ó, aqui nessa posição de memória, na posição 1000, tem uma instrução de branch. E ela vai saltar para 2000. Notaram? Notaram os passos necessários para o branch prediction? Ele tem que adivinhar onde tem um branch na memória. Ele está fazendo isso complexo, não sabe se tem. Vou virar e vou falar assim, teve um semestre que funcionou. Depois de sobre aula, eu falei, vai entrar alguém para aquela sala e você fez isso quando a Alexandre estava fora. Aí um aluno, um dia da aula de prediction, eu falei, vai entrar alguém naquela porta e vai ser fulano. Eu não tinha combinado com alguém e foi. Por quê? Eu sabia que quando saí da sala para aquele canto. Não foi nada mais para mim. Então eu olhei um evento e com base naquele evento eu previ o próximo que ia acontecer. Branch prediction é isso. Branch prediction não vai acertar a Mega Sena. Não vai acertar. Sabe qual é a melhor previsão de chuva? Previsão de chuva? Previsão de chuva para amanhã é chover hoje, sim ou não? Esse é o mecanismo que mais acerta a previsão de chuva. É o mais simples para poder acertar. Se chover hoje, fala que vai chover amanhã. De vez em quando, quando chove mais de um dia. Quando chove, não fica assim, um dia chove, não. Chove, não. Chove, não. Não, você fica vários dias chover, vários dias chover. Vários dias chover, vários dias chover. Então você acerta um monte de vezes lá na porta. Esse é um ótimo mecanismo. E a gente faz um pouco disso, né? Você bota o guarda-chuva lá, carrega o guarda-chuva para a sala, faz uma coisa assim. Okay? Bom, voltando aqui. Como é que o professor de branch faz? Ele adivinha que numa dada posição de memória tem. E aí, a gente tem que adivinhar para onde saltar. São 2 módulos separados. A gente precisa dos 2 para poder fazer a conta. Né? São 2 módulos separados. A gente precisa colocá-los para funcionar juntos. Ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, a gente precisa olhar previsão dinâmica de branch. A previsão dinâmica de branch, ele vai ter um buffer de previsão, certo? Que é também chamado de Branch History Table. Certo? E aí o que ele faz? Ele pega a instrução que você quer, o endereço que você quer, olha nesse endereço, nesse cara ali, e se tiver marcado lá que vai saltar, ele salta. Tudo bem? Mas ele não sabe para onde saltar. Para descobrir para onde salta, certo? Ele vai precisar de outro componente que a gente vai fazer 2 slides para frente, que é chamado de Branch
target buffer, BTB. Ele faz a mesma coisa. Pega o endereço do seu branch, coloca no BTB, na tabelinha lá, e descobre para onde você vai saltar. Então a gente precisa de basicamente duas tabelas. Uma tabela para descobrir se você salta ou não, e a outra tabela para descobrir para onde você salta. Tudo bem? A primeira tabela, só apagar a segunda aqui, depois a gente volta nela. A primeira tabela armazena o que aconteceu com o branch. Saltou ou não saltou. Sendo pragmático com vocês, você anota não saltou, você anota os saltos, porque a tabela já começa com não saltou. É a forma correta de você pegar. E mais, se meu código... Lembra desse programa aqui? Lembra desse programa? Ok? Posição view. Saltou? Não saltou por que a tabela não saltou? Você falou que não saltou a posição view. Por quê? Não é um branch, é isso? Pode usar o branch, não é um branch? Não pode usar o branch. Por que não pode usar o branch, não é um branch? Porque o branch predict está no primeiro estágio da pipeline. Sabe que função é essa? O que a gente fala? Uma posição view, salta. Não salta. Aqui você fala que não salta, porque no meu passado distante, ou eu acabei de ver agora, só saltou. Eu não sei grande que ninguém da posição view é saltado. Você lembra de alguém da posição view é saltado? Não. Então a posição view salta? Não salta. Legal. Posição view 4. Não salta. Não salta. Posição view 2. Não salta. Posição view 12. Posição view 16. Posição view 20. Não salta. Posição view 24. Posição view 22. Ah, perfeito. Vamos lá. View 22 salta ou não salta? Não salta. Você não sabe. Não sei. Não salta. Então agora eu sei o que não salta. Calma aí, a gente executou a 28 e aconteceu o quê? Saltou. Então agora você vai ter que pegar a sua tabela, vai lá na posição 28 e marca o quê? Salta. Legal. Agora vamos começar de novo. Vamos lá. Outra pessoa. Fábio. Posição 28. Salta ou não salta? Posição 22. Salta ou não salta? Tem alguma coisa que viu nessa tabela? Não. Não salta. Então 2016. Salta ou não salta? Não salta. Não salta. Essa posição é a de 28. Vamos pegar aquela tabela. Posição 28. Salta ou não salta? Nada está bem? A posição 28 salta. Legal, o branch prediction vai saltar. Notaram isso? A diferença é assim, eu perguntei para várias pessoas, mas o tempo inteiro eu deveria estar perguntando para uma só, né? Por isso que eu voltei, na verdade eu voltei para ele na 2028, porque ele era a única pessoa que sabia que a 2028 saltava. Porque ele viu a 2028 da vez anterior. Eu deveria estar o tempo inteiro perguntando para a mesma pessoa. É o que você pergunta para o branch prediction. É o que a gente faz na PHP. A tabela você anota quais lugares que saltaram. Oi. Ele não saltou de tudo saltado agora. Exatamente. Agora ele vai continuar aqui. Continuou lá, saltou. Isso, ele não era para saltar. O que ele faz? Não salta. Apaga ele de novo e bota não salta. Deixa eu perguntar na próxima vez o que você vai falar. Não salta, certo? Então o que acontece é o seguinte, a gente tirar com os dois lados. Você acha que o grande feliz só era por falar que não salta quando você saltar? Não, ele fala que salta quando você quiser. E a gente espera que dê certo mais do que quiser. Os processadores têm grande prediction de 95%, 98% de acerto. Então a gente pode confiar que funciona bastante bem. Tudo bem? Até porque tem penalidade daquela ordem de 20 ciclos, 60 ciclos, 80 ciclos. Então, você quer acertar o grande prediction. Certo? Tudo bem? Bom, então, daqui, agora a gente tem esse cara aqui, nós temos o nosso preditor de branch. E a gente precisa pegar esse preditor de branch, certo? E olhar um pouquinho mais. Eu vou pular aqui só para falar. Certo? Mesmo se você tiver o preditor, você ainda precisa, certo? Calcular o destino do branch, certo? E para calcular o destino do branch, a gente vai usar um branch target buffer.
Agora, esqueci seu nome? Hein? Rafael. Rafael, agora junto com aquele papel que você anotou, salta, não salta, você ainda tem que ter um outro papel do lado e você vai escrever 2028. Quando saltou para aquele endereço, tá vendo? 2008, né? Então, na hora que eu falar para você, saltou ou não saltou, e você vai ter que atualizar o papel, você tem um outro papel do lado que você vai colocar assim. 2028 salta para 2008. Nós temos duas tabelas. A gente fala em duas tabelas, mas a implementação a gente acaba juntando. Dentro de duas tabelas. A primeira tabela anota saldos não saldo, a segunda tabela para onde saldo. Só consigo a segunda se a primeira tiver falado que vai faltar. Tudo bem? Essa segunda significa Branch Target Buffer. É o BTB. Branch Prediction é útil para processadores com pipelines maiores, que formam múltiplas processadores. O nosso pipeline de estado não precisa de BTB. Por quê? A gente já resolveu todos os saldos agora que a gente construiu esse projeto. Não é verdade? Você obrigou a gente a falar disso, nós não construímos esse saldo zero. Então, o nosso pipeline lá não tem Branch Prediction. Certo? Relembrando a pergunta que eu fiz na aula passada, vocês viram a caixinha no pipeline escrito Branch Predictor? Se não tem essa caixinha, significa o quê? Que não tem Branch Predictor. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho de Branch Predictor, só para a gente dar uma noção de como a gente pode fazer. Certo? A ideia geral aqui é que você pode ter um Branch Predictor com um bit. A ideia geral dele é o seguinte: você passou, o que o Rafael fez lá é salta ou não salta. Certo? Se você passou, vai e fala, saltei, não saltei, saltei, não saltei. Okay? Essa é a ideia. E aí, a sua tabela, Branch Predictor Table, ela também pode ser muito pequenininha, pode ter uma coisinha só. Então você sabe, o último salto eu saltei ou não? Saltou, saltou. Vai saltar de novo. E aí, se você pensar no laço interno ali, você ainda acerta muitas vezes. Esse é o Branch Predictor mais simples que tem. Ele só guarda um bit no estado do branch. Okay? Sobre um branch só. Ele fala o branch saltou ou não. É basicamente isso que ele vai guardar. Tá? Tudo bem? Mas a gente pode melhorar um pouquinho mais, certo? A gente pode melhorar esse bit e vamos colocar esse bit em uma tabela. Eu tenho vários endereços na tabela que eu vou saber se aquele endereço saltou ou não saltou. Normalmente a gente não faz uma tabela no tamanho da memória do nosso processador. Vai criar uma tabela de 2 GB ou 4 GB de posições. O que você faz? Usando algum mecanismo de hash para mapear uma tabelinha menorzinha. Tá? Geralmente, o nosso mecanismo de hash mais querido da área de arquitetura de computadores são os bits inferiores do endereço. Isso significa que a gente pega entre bits ali dentro do seu endereço e indexa a tabela por ele. Esse é o hash mais simples que tem e dos mais efetivos que a gente vai usar. E aí você sabe nessa tabela, essa tabela que vai tocar. Tudo bem? Ok? Feito, senhores? Combinado? Ok. O Branch Prediction de um bit ele tem alguns problemas, certo? Mas ele, no caso, se a gente está pensando no loop, ele erra na primeira iteração e erra na última. Na primeira ele erra porque ele não manda saltar para dentro, e na última ele erra porque ele manda saltar e não erra para saltar. Bem? Se o seu loop tiver 10 iterações, ele acerta 8, erra 2. Se o seu loop tiver 100 iterações, ele acerta 98, erra 2. O que dá 98% de acerto. Dá para ver que ele vai ter muito Bom, mas a gente pode elaborar um pouquinho mais. A gente pode tentar elaborar um Branch Prediction e colocar um Branch Prediction como uma máquina de estado de 2 bits. A ideia geral, esse diagrama muito bonitinho aqui, mas eu gosto de pensar nesse diagrama até pelo nosso tipo, assim, 4 estados, um do lado do outro. Certo? Ok? Mais à esquerda, ou mais à direita, vamos lá. Mais à esquerda significa assim, ó, eu tenho certeza que não salta. Ele não salta muito forte. Certo? Ele não vai tocar mesmo. O próximo estado dele é não salta, não. Ok, estou disposto a mudar minha opinião. O próximo estado é salta, mas estou disposto a mudar minha opinião também. E o último lá é salta, sim, certeza. E a ideia é que você ande nessa máquina de estado para lá e para cá. Toda vez que você salta, você vai mais para o estado forte. Toda vez que você não salta, você vai mais para o estado não forte. Tudo bem? Essa é a ideia geral dessa máquina de estado. Tudo bem? E aí tem variações. A gente tem aqui, por exemplo,
o forte e o fraco. O que a gente falou era uma fita, aqui a gente só desenhou ela em curva. Então a gente começa aqui, por exemplo, não vai saltar, certo? Não salta. E se você não saltou no laço, você continua aqui, certo? Se você de repente salta, você ainda continua insistente falando, não vou saltar ainda. Se tinha muita convicção que não salta, você errou uma vez, você fala, não, continuo com a minha convicção. Você erra 2 vezes, ok, vou mudar de ideia agora. Aí você vem para cá. Se você errar 2 vezes, então você passa a prever que, tudo bem, errei 2 vezes, eu aceito agora, mudei de opinião. Certo? E aí observa que, se você vai de novo, agora dessa vez você já acertou. E você vai para ter muita convicção de que você vai saltar. Então ele caminha nesse sentido, a máquina de estado. Tudo bem? E ela pode caminhar ao contrário também, né? A gente pode olhar o mesmo efeito acontecendo para o outro lado. Então você está aqui, se você salta, você fica no mesmo nível. Agora, se você não salta, você começa a perder convicção, até um dado momento que você passa a prever que não vai saltar mais, e aí você fica cada vez mais forte achando que não vai saltar. Certo? E obviamente você não fica andando de extremo para extremo, você pode andar um pouco, volta, certo? Essa é a ideia geral. Esse tipo de preditor é muito mais esperto para certos casos do que o preditor de um único dígito. E um detalhe importante que é muito comum a gente começar dos extremos. E aí tem variações dele que fazem esse arco aqui ser fechado desse jeito. Tá? Eles fazem esse arco ser cruzado. Então se você errar 2 vezes, você vai ter convicção do outro lado. Aqui você tem que errar 3 vezes para ter bastante força do outro lado. Então tem variações desse modelo aí sobre de onde você vai para onde. Mas em linhas gerais a ideia é a seguinte: você tem 2 estados que falam para você que salta, 2 que não saltam. E você espera uma transição de 2 vezes para você mudar de opinião. Certo? Dúvidas? Perguntas? O que a gente faz nesse caso? A gente pega isso aqui no caderno do Rafael, que ele estava anotando na posição 1028. Primeira vez ele estava convicto que não saltava. Aí eu falei, vai saltar. Aí ele não confiou tanto, o que ele faz? Ele, na próxima vez, fala, ok, eu estou disposto a mudar de opinião, mas ainda insisto que não salta. Da segunda vez, o que ele ia falar? Não salta. Seria acertado. Ok? Tudo bem? Então, se a gente estivesse trabalhando com de 2 bits, ele teria acertado pelo menos uma das 2 vezes. Ok, senhores? Para a gente fechar isso aqui... Oi? Desculpa, não entendi. Você usa 2 tabelas. Bom, eu dei 9. Não, você vai usar ou de 2 por 2. São depois de grande e o que acontece? Só por questões históricas, o MIT definiu que a própria função depois de grande vai ser necessária. Então, ele acaba usando o grande predict para depois dessa função. Ele não vai usar para ela. Por que ele faz isso? Porque senão ele quebraria a compatibilidade com o código ativo. Fizeram um código no passado, esse código estava funcionando. Vai entender o direito? Não, mas aí agora tem quantidade maior. Agora você não tem uma quantidade. No quantidade de está resolvido, você não precisa. Agora bota uma quantidade de 7, 9, aí você vai fazer. Tudo bem? Vamos lá aqui. Acabou. Primeiro estágio que você quebra é um estágio de memória. Você vai colocar uma quantidade de 5 estágios, depois você coloca de 7. O que você coloca de 6? Você vai colocar o de 5, aí você quebra os 2 estágios de memória, o primeiro e o quarto, e transforma em 7. Acabou. E aí você empurra depois do terceiro estágio. Pessoal, a última coisa que a gente precisa fazer aqui no capítulo 4 é falar de exceções e interrupções. Certo? Exceções e interrupções são coisas não previstas que aconteceram no seu programa. Aconteceu durante a execução do seu programa. Pode me dar um exemplo de uma coisa não prevista que acontece durante a execução do seu computador? Aí, no dia, nosso caso, vamos lá.
preciso mover o mouse. Mover o mouse é um negócio não previsto. Você escreve seu programa, se o usuário mover o mouse agora, faz isso, você escreveu o mouse assim. Por mais que você escreva uma rotina falando dele, o cara quer teclado, você fala que ele apertar uma tecla do teclado, porque é um evento tão raro. Pensa bem, quantas teclas você consegue editar? Então, 2, 4, muito rápido, é fácil. É fácil. Se você fizer assim, tocando o teclado, quem não teclado é muito tocado? Legal, não, né? Tudo bem. O que acontece? Você está tocando o teclado, você vai dar algo de 5 teclas. E para quem quer ter certo apertar a tecla ali, é uma tecla só que você apertou. O resto é tudo software que vai repetir essa técnica. Então você não vai fazer mais eventos do teclado. 5 eventos por segundo são frequências de 5 Hz comparado com 2 GHz. Dá para considerar que 5 Hz é um evento raro? É exatamente isso. Tem outros eventos raros. Se a divisão por zero também é evento raro, tá? Okay? Divisão por zero é evento raro. Processamento na memória é evento raro. Chegar um pacote de dados pela rede é um evento raro. Não tão raro mais que o outro, mas é um evento raro. E um exemplo do disco que você terminou de ler alguma coisa que você pediu é um evento raro. E a gente vai dividir os eventos raros em duas nomenclaturas. Exceções, acontecem dentro da CPU, divisão por zero, problema de acesso à memória, e interrupções, acontece por alguma coisa externa, um exemplo de ajuda, vai apertar uma tecla, mover um mouse, chegou um pacote de rede. É só por questões de nomenclatura. Nós temos essas duas coisas que acontecem, a gente vai tratar do mesmo jeito. Certo? O cara, o usuário aqui, decidiu mover o mouse. O que vai acontecer no seu processador quando ele mover o mouse? Aí? O que você faz quando o usuário move o mouse? Quando chega para a de rede, quando eu tenho a tecla do teclado, quando a impressora está sem papel, até essas coisas, o que você faz? Para o que você está fazendo e vai atender esse cara. Certo? Para o que você está fazendo e vai atender esse cara. Condição de exceção, condição de exceção. Você para o que está fazendo e vai atender esse cara. Enquanto a gente tinha aquele nosso pipeline monociclo, né, no capítulo passado, o que significa parar o que você está fazendo? Guarda o PC, acabou, né? Termina aquela função que você está fazendo ali, vai ser resolvido. O próximo ciclo vai para o endereço. E no pipeline agora, o que a gente faz? O que a gente faz? E aí, o que você quer fazer agora? Para a posição do pipeline das instruções. Guarda a posição das instruções do pipeline. Será que a gente precisa disso? Se eu falar para você, olha, posição 1000, começa a rodar a posição 1000, você consegue? Eu preciso falar todas as instruções do pipeline? A gente vai tentar ser um pouco mais esperto nesse sentido. Pensa no pipeline. E aí a gente está falando de pipeline que pode ter tamanhos bem variáveis, certo? Ok? A gente está pensando no pipeline que pode ter tamanhos variáveis. A gente vai lá e fala assim, olha aqui, pega algum estado do pipeline e faz um código. O que vem daquele estado para trás, você cancela. O que vai dali para frente, você deixa terminar. Tudo bem? Faz sentido para você? A gente tem que ter um estado e falar, até aqui tudo vai, aqui para trás eu cancelo e começo de novo depois. Certo? Ok, vamos pensar o seguinte, divisão por zero, exceção. Quando é que você quer parar? Divisão por zero, você não quer rodar. Na verdade, não dá para rodar. O que não dá para rodar? Divisão por zero. Ok? Que estágio é esse? Terceiro estágio. Nosso cliente usando o divisor, mas a gente quer terceiro, não é verdade? Então, a nossa intenção é parar tipicamente no terceiro estágio. Essa é a nossa intenção. Tá? Faz sentido para vocês? Aquele carro no terceiro estágio para, não vou fazer. Você causou o problema, você causou a divisão, eu paro com você e quem está no segundo não vai, quem está no primeiro não vai. Quem está no quarto, não está no quinto. Tudo bem? A gente vai ter um outro tipo de exceção que está no nosso capítulo, que é a falha de memória. Ela acontece no primeiro ou no quarto estágio. Se ela acontecer no quarto estágio, não adianta também você mandar parar esse carro. Ok?
Não dá para você continuar executando, vai parar. Uma ideia geral é que quando a gente tiver uma decisão, você descobre a instituição que causou essa decisão. E ela não dá para continuar. Né? Não dá para você continuar com essa decisão. Você para o pipeline nessa discussão. Quem está para frente dela, continua. Está para trás, morre. Tudo bem? O que você precisa guardar para essa decisão? Só o PC do que você está fazendo e o que causou. Então, você precisa de um registrador, a gente vai chamar ele de EPC, que é o PC de exceção, certo? E um outro registrador que é a causa. Tem duas causas aqui. Por a gente vai usar a causa de divisão por zero, que é uma nota principal. Mas vai ter uma causa de falha de memória depois. Então a gente pega ali, pega o seu PC, copia para o EPC, pega a instrução, pega os dados da instrução que causou ali, guarda no registrador de causa e faz o que depois disso? Para onde você vai? No caso do Linux, ele tem um endereço só de horário próprio. O que você faz? No caso do Linux, ele tem um endereço só. Ele entra no registrador de causa, mostra o que aconteceu lá e salva um certo endereço. O endereço todo maluco, tá? No final demora. Certo? Se você vai para esse endereço ali e acabou. Vai ter uma rotina de software lá que vai se virar com todo o resto. O tratamento de exceção no Linux é tão simples quanto isso. Ok? Roda, trata o que aconteceu ali e depois retorna da exceção. Lê o EPC e volta e salta para ele lá. Dá um jump para aquela posição de memória. Aí você começa a executar aquela instrução novamente. Tudo bem? Viram que a exceção no caso do Linux não é tão complicada assim? Eu não sei se vocês já viram em outros processadores, tem que salvar contexto, um monte de coisa, não. A rotina de software, se ela precisar salvar contexto, não falta. Se ela não precisar, não falta. Okay? Então a ideia é que seja tudo assim. Tá? Dúvidas, perguntas? A gente consegue colocar esse cara no pipeline? Vai ter um pipeline com ele, né? Você consegue detectar alguma diferença no seu pipeline? Só isso aqui. O resto do pipeline é igual ao pipeline que vocês conhecem. A única diferença que nós temos aqui é que esse cara aqui, aquele endereço maluco que eu falei para você, 8, um monte de 0, depois 1, 0, 8, alguma coisa lá, é o endereço que ele salta. E aqui no final nós temos um registrador chamado EPC e um registrador de causa. Está diferente, mas está diferente com a lógica do flush. Você tinha visto ela aqui no pipeline. Mas a lógica do flush do Rasa Detector. Você não tinha visto ela aqui. Esse é o pipeline mais completo. No fundo, o flush aqui está copiando zero para o registrador. Tá? Tudo bem? Bom, e aí, o que a gente faz com esse cara? Então, em termos de hardware, você precisa de dois componentes, um para guardar um PC, e o motivo da sua exceção, e um pedacinho de endereço físico que você saltar para lá. O resto é 100% software. Só relembrando, existem dois registradores reservados para uso na rotina de exceção, que é o K0 e K1. 26 e 27. Esse registrador a gente não usou para nada até agora. Vocês lembram quando estava contando, o Rafael estava contando naquela aula lá, no início, lá no segundo capítulo, e ele foi contando os registradores, chegou no final de 30, ele pegou os registradores, apareceram o K0 e K1. São dois registradores que você não deve usar. Isso significa que qualquer concessão que é tem dois registradores para ter. Ah, ele vai programar só com dois registradores? Não, com dois registradores ele reserva o lugar na memória e copia os outros para lá e pode usar quando você quiser. Então a ideia é que ele tenha mais registradores do que o começa com dois. E às vezes ele consegue resolver o que ele quer só com dois registradores. Então melhor ainda. Tá? Ok? Então já a exceção é algo super simples de tratar de verdade. Ele funciona como se fosse um ganho. Funciona como se fosse um ganho. A única coisa é que você não tem um motivo ali. E o motivo acontece nesse caso aqui, que você bota no registrador de causa. E que você salva a qualquer momento do seu programa. Quando você programa, ele demora. Ele guarda o PC da instrução interrompida
pipeline. Dali para trás ele limpa, dali para frente ele deixa tudo isso, certo? E pronto. Quando ele colocar a nova função aqui no seu prospect, você começa a rodar a rotina. Dúvidas, perguntas, senhores? Consegue rodar o que está fazendo no vídeo agora? Não? Vamos lá. Bem? Agora a gente já tem, ó. Todo isso aqui é já fez a primeira ferrada do processador, e aqui está o nosso processador normal e a eficiência dele. Certo? A gente vai falar um pouco mais para frente, certo? Sobre como colocar esse processador em paralelismo, mas como se você for vai gerar uma paralelismo, mas é mais natural. Certo? Ok, senhor? Dúvidas, perguntas? Não? Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Na próxima aula a gente começa a falar capítulo 5, hierarquia de memória, cache. Bem legal de curso também. Para quem ainda tem alguma dúvida sobre unidade,